Boa noite a todos. Aqui quem fala é Ilan Nigri. Se você não me conhece, não conhece meu canal, está convidado a seguir aqui no Instagram. Depois esse vídeo gravado vai para o YouTube, então também seguir o canal no YouTube, chama Ilan Nigri, meu canal no YouTube. E hoje a gente vai falar um pouco continuar sobre a saída do Egito. A gente vai falar um pouco sobre as pragas, sobre a saída do Egito. Vamos ver, na verdade não tem nenhum assunto ainda definido. E tudo vai depender também da intenção das pessoas. Enquanto as pessoas estão entrando na live, quem for entrando vai se identificando, da onde fala. Vou dar os avisos, que eu tenho um canal no YouTube, que vocês conhecem, Ilan Nigri, tem outro Brito Olá Brasil, para Bnei Noah, e tem esse canal no Instagram. E depois de amanhã, quarta-feira, vai ter o grande evento de Tu B'Shvat, que é o Ano Novo das Árvores, que vai ser um super evento. E quem se inscreveu já está sabendo pelos e-mails as surpresas que vão ter, vai ser realmente um grande evento. Então, espero que ainda quem não se inscreveu, até meia-noite hoje. Meia-noite, então, vai terminar as inscrições. Então, se inscreva agora. Se não conseguiu se inscrever, porque tem que ter dupla confirmação, tem que entrar no site. O site é www.ilanigri.com, meu nome.com, né? E tem que se inscrever, botar o e-mail, aí vai ter que entrar no seu e-mail, vai ver o e-mail que vai ser receber e confirmar nesse e-mail. Então é uma dupla confirmação. Quem não entende, tem dificuldade, eu fiz um tutorial que está aqui num dos vídeos que eu gravei faz alguns dias e explicando exatamente como se inscrever. Então, como faço aqui, pergunta? Exatamente, entra no site, que é www.ilanigri.com, tá? E lá vai ter lá a inscrição, aí bota seu e-mail. Aí vou te enviar um e-mail automático pelo seu e-mail, você vai lá no seu e-mail, acha esse e-mail, confirma. Se tiver dificuldade de novo, é só ver o tutorial que eu já botei aqui. Então entra no meu feed e desce um pouco os vídeos, vai ter lá o tutorial exatamente como escrever, não tem erro. Depois entra no grupo, lê os e-mails que eu vou mandar e entra no grupo do Telegram para estar informado de todos os detalhes. E é isso, hoje a gente já está treinando uma música para cantar na noite de Tu B'Shvat. Daqui a pouco eu vou liberar amanhã a programação exata, então as pessoas já estão comprando aí as frutas, já tem a lista de compras, então ainda quem está de fora dessa, já tem pelo menos aí mais de 100 pessoas confirmadas, já superou as minhas expectativas, né? Mais de 100 pessoas confirmadas para esse CD, vai ser muito bonito, emocionante, transformador. A gente vai aprender sobre as bênçãos, como fazer as bênçãos, na prática, né? Pegar as frutas, as comidas, como que faz e tal, para se conectar com Deus e agradecer a Deus por tudo que Deus faz na nossa vida, da forma milenar judaica. Então, depois dessa introdução, vamos para o vídeo que as pessoas querem ver, é aula, né? Não é programação. Então, vamos lá. E o evento vai ser quarta-feira, às 7 da noite, horário de Brasília. Vamos lá. Então aqui já 11 pessoas online, 12, isso. Todo mundo que for entrando aí, hoje a aula vai ser boa, então marca aí um amigo, chama um amigo interessado e fala, olha essa pessoa aí que você não conhece e escuta um pouco aí para a gente conseguir crescer essa conta no Instagram, para conseguir propagar a mensagem da Torá para mais e mais pessoas. Vocês estão convidados a ser meus parceiros, né? Vamos lá. A gente como eu falei, a gente vai falar um pouco das pragas e vamos falar um pouco da saída dos judeus do Egito. Uhum. Então, vamos lá. Nas pragas, tem até um story que alguém perguntou, qual o motivo das 10 pragas? Claramente existem vários e vários motivos, motivos que a gente consegue entender, que a gente não consegue, vários comentaristas. Não é o assunto da aula. Boa noite, Gilberto. Não é o assunto da aula dizer todos os motivos das pragas, mas o que eu respondi lá no story foi o seguinte, as pragas vão ensinar que Deus, ele controla o mundo inteiro, que Deus está acima de todas as forças da natureza, um pouco que eu quero explicar, seguindo um pouco a linha de pensamento da última aula que eu falei das pragas, que está aí já gravada, também está no YouTube, que foi sucesso, muita gente viu, mais do que a média, então foi uma aula boa, a aula passada que eu dei. Que vem falar que Deus controla, está acima de todas as forças da natureza. Na aula passada eu falei que o Egito era escravo, porque eles eram, no final das contas, escravos pelas forças da natureza.
E as forças da natureza são forças limitadas, que não podem sair daquelas regras que Deus limitou. São as leis naturais que a gente hoje virou matéria. A gente estuda física, química, biologia e por aí vai. São forças da natureza limitadas. E as pessoas acreditavam que essas forças tinham poder. Então eram pessoas limitadas, que não conseguiam entender que existia alguma coisa além. E os milagres no Egito vêm mostrar que existe Deus que controla acima de tudo. Por isso que tem 3 tipos de versículos durante as pragas, que Deus vai se dizer que tem 3 propósitos nas pragas. Mas antes, só para não pular, então vem mostrar que Deus controla tudo. Como assim? A primeira praga é a praga do sangue. O rio Nilo, que provia a toda a fartura do Egito, que era do Nilo e não das chuvas, e sim do rio, virou sangue. O Nilo era uma divindade, né, do Egito. As pessoas cultuavam o rio Nilo e vira sangue, como se fosse que matou Deus, né? A primeira praga, assim, para chegar já botando moral, né? Já para se destacar assim e mandar a mensagem. Mas a água é um mineral. Então Deus vem mostrar que ele controla os minerais que existem no mundo. Depois, do Nilo, a segunda praga, saem os sapos, as rãs, né? Então vai mostrar que Deus ele controla não só o mineral, como também os animais marinhos, né, que saem da água. Depois, a terceira praga, que é o piolho ou insetos, vai mostrar que Deus controla também seres minúsculos, os insetos, né, tudo. Depois tem os animais ferozes, né, vários animais invadiram o Egito, foram danificando tudo, mostrar que Deus também controla os mamíferos, os quadrúpedes, os animais que andam em cima da terra. E daí a gente vai então para a peste, para mostrar que Deus ele controla também micróbios, vírus, né? Hoje a gente está passando aí por uma questão de vírus, Deus tem controle disso tudo. Bactérias, seres microscópicos, né? As doenças ainda não, mas tipo, esses seres que existem no mundo. E depois dos vírus, sim, seria a Shrim, que seria a lepra, úlcera, né? Alguma doença no ser humano, que sim, que mostra que Deus, então, ele controla também as doenças, tudo que pode acontecer no corpo humano. Continuando, a gente está em Dantes fazer que Nimanov, Deveshrim, Barad, sim, depois, então, seria o granizo, que cai do céu, que o granizo era gelo e água juntos, né? Era uma pedra que tinha gelo e água, e gelo e água não ficam juntos. Então, mostra que Deus, ele controla também as propriedades químicas, os elementos da natureza, o fogo e a água. Deus controla tudo isso. Depois a gente tem o Arbe, que seria os gafanhotos, que Deus controla os seres alados. Chegando depois na escuridão, que Deus controla os astros, o Sol, a Lua, as constelações, toda a galáxia, tudo que existe. Depois a gente chega eu pulei algum dado, só tem que me mandar, rocha, a morte dos primogênitos, que Deus controla a vida e a morte. Então assim, através das 10 pragas, a gente vê que Deus controla o mundo inteiro, desde o nível mais baixo até o nível mais alto. Então, em ordem crescente, a gente vai vendo de praga a praga como Deus controla o mundo. Mas a gente vai ver que as pragas podem ser divididas em 3 grupos. O primeiro grupo são as 3 primeiras pragas, o segundo grupo são o segundo trio de pragas, né? E o terceiro grupo são as outras 3. E por último, vamos dizer que tem a morte dos primogênitos, que é o grande finale, né? O checkmate, vamos dizer assim. E a gente vai ver que cada um desses 3 grupos tem um objetivo diferente. O primeiro é o que Deus fala na Torá. Deus fala o seguinte, Tedá, em Êxodos, capítulo 8, versículo 6, fala, Leman Tedá ki en Hashem Elokeinu. Que Deus ele vai botar as pragas no Egito para que seja sabido, conhecido, que não existe como Deus, o nosso Deus. Ou seja, o objetivo de Deus nas primeiras pragas é mostrar que não existe nenhuma força da natureza que é como Deus. Ou seja, que Deus controla todas as forças que existem no mundo. Tá? Então, qualquer pessoa que acha que existe alguma força que é o que controla tudo, está errada. Porque sempre Deus está acima e tem controle. Ou seja, qualquer coisa que existe no mundo, isso eu já expliquei na playlist de Nefesh Achaim, que tem no meu canal, qualquer força que existe no mundo, um termo um pouco cabalístico, né? Então, qualquer força que existe no mundo, Deus controla essa força. E qualquer coisa que tem força, só tem força porque Deus deu força para isso. Mas não que não está no controle de Deus. Por exemplo, eu tenho força de me comunicar com vocês. Deus me deu essa força, Deus está no controle, Ele é o dono verdadeiro dessa força. Eu só tenho essa força emprestada.
E assim a força de respirar, de ver, de sentir, de pulsar, e por aí vai, de todas as forças que existem no mundo. E as forças da natureza, de crescer, de digerir, de respirar. E assim, então, todas as forças vêm de Deus. Então, Deus vem mostrar isso nas 3 primeiras pragas. Depois, no segundo trio, Deus fala o seguinte: Leman tedá ki ani Hashem bekerev haaretz. É para que vocês saibam que eu sou Deus bekerev haaretz. Como eu vou traduzir isso? Dentro da terra, na terra. Querendo mostrar o seguinte, porque tem pessoas que acreditam que Deus criou o mundo. Se realmente, Deus é o dono de todas as forças. Nada pode com Deus. Mas a gente é tão insignificante que interesse Deus tem na gente? Que interesse Deus tem com a gente? Nada, Ele criou o mundo e foi embora. Ele se importa o que eu faço, o que eu penso, o que nós, seres minúsculos, desprezíveis, fazemos? Nada. Deus não se importa, Deus não está olhando pela gente. Ele criou e abandonou. Esse mundo é o mundo da escuridão, da desistência, sem propósito. E aí Deus veio falar, não caiam nessa. Isso também é um tipo de idolatria, né? Não acreditar que Deus ele quer você, que Deus se importa com você. Isso que ele fala. É para que vocês saibam que eu sou Deus dentro da terra. Ou seja, querendo dizer não só o conceito que Deus ele está acima de tudo, como o conceito da supervisão divina, que Deus supervisiona tudo, que Deus não só ele sabe o que está acontecendo, como ele se interessa pelo que está acontecendo. Se é que a gente pode dizer assim em relação a Deus. E depois, tem isso está escrito em Êxodos, capítulo 8, versículo 18. E agora o terceiro versículo, que está em Êxodo, capítulo 9, versículo 14, está escrito Bavur tedá ki en kamoni bechol haaretz, para que saiba que não há como eu em toda a terra. Querendo dizer que não só Deus está acima, não só Deus supervisiona tudo, como Deus pode fazer tudo o que Ele quiser. Para que saiba que não há como eu posso fazer o que eu quiser. Não só eu sou o dono de todas as forças, que eu sou a existência primária. Não só eu me importo com o mundo, como eu posso fazer o que eu bem entender, que é a ideia das pragas. Obrigado, estudo maravilhoso. Quem falou? Prof. Farlem, falei certo? E por último, a gente vai ver que na morte dos primogênitos tem as 3 expressões na mesma, ou seja, veio mostrar tudo de uma vez só, tá bom? Então essa é a introdução da aula, para a gente ver um pouco, contextualizar as pragas. Agora a gente vai ver o seguinte, sobre a morte dos primogênitos, que acho que a morte mais é a praga mais expressiva, e com certeza é o que muda, né, o faraó de querer liberar os judeus. A gente vai ver que Deus ele pensou tudo nos detalhes, né? Nos detalhes. E assim falam os sábios, que Deus ele não traz uma punição para um povo, né? Antes, Harlem, meu nome, não traz uma punição para o povo antes de punir os deuses falsos desse povo. Ou seja, antes de destruir as ideologias que esse povo tem. Tá? De novo, Deus não vai trazer uma punição para o povo antes de destruir as falsas crenças que esse povo tem. E agora eu gosto sempre de traduzir assim, é um jeito claro, para dar mais clareza na Torá, de traduzir as palavras que são ditas, embora hoje em dia são ditas comumente, mas com os significados corretos, que para a gente entender para o nosso dia a dia. Porque as pessoas traduzem idolatria, né? Avodah Zará, pode ser, ou Elohim Acherim, tem algumas expressões na Torá que são traduzidas como idolatria. A gente fala assim, as pessoas fazem idolatria, e Deus ele é contra a idolatria, e não pode fazer idolatria. Só que quando a gente fala idolatria, é uma coisa, a princípio, um pouco distante da gente no sentido de entendimento. Porque quando a gente fala que é idolatria, o que a gente pensa? Pessoas matando seus filhos para um Deus, sacrificando para, sei lá, pessoas, ou sacrifícios para divindades, né, que não para chuva, para montanha. Não sei se tem algum de vocês aí que já viu alguma coisa dessa acontecer, também não veio ao caso aqui, mas parece que são pessoas primitivas e algo distante da gente. Que a gente pensa assim, eles eram idólatras, hoje em dia a gente é tão refinado, racional, e não tem idolatria dentro da gente.
Embora, sim, existe idolatria, outras religiões têm algum aspecto de idolatria também, né? A questão de existir uma pessoa que também é Deus, não vou entrar no assunto da aula. Mas o ponto aqui é que, enquanto então a gente fala a palavra idolatria, parece alguma coisa que distancia a gente dos ensinamentos que a Torá quer destruir. Que é tipo, não faça idolatria. E parece, para que tanta ênfase nisso se esses conceitos já foram muito destruídos hoje em dia? Hoje em dia, graças também a Avraham Avinu, né, o Abraão e por aí vai, o povo todo, quase o mundo todo é monoteísta. Tipo, a maioria do povo, pelo menos, se diz monoteísta. Não sei se é, mas pelo menos se diz. O descendente de um povo monoteísta, né, as maiores religiões do mundo, vamos dizer assim, pelo menos o mundo ocidental também. Agora, então por isso que eu gosto de traduzir idolatria não como idolatria, e sim como crenças falsas, crenças vãs. Isso é idolatria. Ou seja, quando eu acredito alguma coisa que não é. Então, isso é uma idolatria, quando eu dou força para alguma coisa que não tem força. Quando a minha ideologia de vida é X, né, alguma ideologia, que na verdade é falso. Então, quando a pessoa segue falsas ideologias, agora está outra vez trazendo mais para o dia a dia da pessoa, seguir falsas ideologias, na Torá isso é chamado de idolatria. Ou seja, idolatria hoje em dia é seguir falsas ideologias. Fake news, por exemplo, sim. Mas a fake news a pessoa... sim, é fake news, exatamente. Não só Baal era uma crença falsa ou um demônio. Baal era o deus assírio, né? Os babilônios e os assírios tinham um deus que se chamava Baal. Esse deus não existe, porque só existe um deus, né? Então era uma força que eles veneravam, tá bom? E essa força era uma força... não vou entrar agora na idolatria de Baal, mas se a gente... porque não é um tema a gente vai fugir muito. Sim, embora é um tema interessantíssimo, né, sobre Baal. Só que a questão aqui é que se a gente for ver na Antiguidade, cada idolatria, pelo menos que a Torá, que o Tanar, né, que a Bíblia, conta pra gente, a gente vai ver que, na verdade, eles não sacrificavam para um Deus. E sim, eles sacrificavam para um conceito, para uma ideologia. Todo ritual, vamos dizer assim, todo ritual que tem a ver com alguma determinada crença é para você fortificar essa crença, tá bom? E toda crença tem um objetivo de fortificar uma ideologia. Então isso, os rituais servem para você fortificar uma determinada crença e essas crenças formam um conjunto de crenças, um emaranhado de crenças formam uma ideologia. Então, essas ideologias são as idolatrias, quando falsas. Isso Deus tenta destruir. Essas ideologias falsas que as pessoas acreditam e seguem práticas para fortalecer essas forças, essas crenças. Então, isso foi um parênteses. Então, Deus quer destruir essas ideologias, porque uma vez que a pessoa ela acredita em determinada ideologia, não importa agora a ideologia, tudo acaba sendo justificável se é coerente com essa ideologia. Ideologias políticas também são idolatrias? Com certeza. Com certeza. Talvez é a idolatria mais frequente na nossa época, né? Seguir políticos, seguir líderes que expressam determinadas ideologias falsas, né? Isso é claro, e a gente vê aqui no Facebook. Um é idólatra pela direita, o outro é idólatra pela esquerda, né? Dois idólatras, sempre um pela direita, outro pela esquerda, eles ficam brigando. Aí fica discutindo, aí toma partido, gera violência, gera desrespeito. É ruim, qualquer polarização é ruim, porque as pessoas tentam... os rituais de hoje em dia, às vezes, é uma curtida, né? O ritual de hoje em dia, de idolatria, não é mais fazer um sacrifício, mas às vezes é uma postagem, seguir alguém, falar um slogan, né? Repetir 1000 vezes a mesma coisa. Que aí, quando tem muitas pessoas repetindo as mesmas coisas várias vezes, isso é uma forma de doutrinação. E aí você doutrina, dá autoridade para o líder,
E esse líder é como se fosse Deus. E tem os seguidores desse líder que expressam mas o líder não é por ele, é pela ideologia. E essa ideologia, no final, destrói o povo, né? Destrói as famílias e destrói a cabeça das pessoas. Uma pessoa doutrinada, ela muito facilmente ela cai em qualquer tipo de fake news, se essas fake news elas vêm desse líder. E a pessoa não consegue ver que, tipo, cara, esse líder não é Deus. Todo mundo tem defeito, por melhor que seja o líder. E agora eu não estou falando de líderes boçais que existem por aí, ou corruptos que existem por aí. Não estou falando só desses. Estou falando mesmo dos bons líderes. Né? Mesmo de lideranças boas. Mesmo de líderes realmente importantes, que sábios, inteligentes, que querem fazer a verdade. Quando os seguidores eles seguem esse líder, mas cegamente, também é ruim, também é uma idolatria. Mesmo se o líder é bom, mesmo assim. Não estou falando o que acontece no Brasil, que todo mundo é ruim, muito ruim, corrupto, fake news, nem quero entrar em detalhes, que é claro, né? E aí a pessoa fala, não, mas o outro é pior, mas o outro é pior. Tá bom, todo mundo é ruim, um é pior que o outro, ótimo, é tudo falso. Né? Todo mundo quer te controlar para ganhar poder por determinadas ideologias ou interesses pessoais. Às vezes usam ideologia para interesse pessoal, às vezes eles usam a si por uma ideologia, não importa. Tá? No Pirkei Avot diz sobre política, se não estou errado. Sim, o Pirkei Avot não fala sobre política, o Pirkei Avot fala sobre governo, é diferente. Sobre a governança, que é bom ter governantes soberanos num país, porque se não tivesse lei, se não tivesse soberano, uma pessoa mataria a outra. Como fala, é como os peixes, que não tem lei no mar e um peixe engole o outro vivo. É a lei do mais forte. O peixe maior come o peixe menor. Então, graças a Deus a gente tem governo, graças a Deus a gente tem Estado, graças a Deus a gente tem estatutos, né? Temos Constituição, graças a Deus, porque as pessoas se controlam. Porque se não tivesse isso, as pessoas seriam mais animais do que são. Como a gente vê que, como na internet, que é algo virtual, digital, mais impessoal, as pessoas se mostram muito mais animais, muito mais violentas do que na frente, cara a cara. Imagina se não tiver... Porque a internet, ela permite, né, tem menos lei, ela te permite mais, te dá mais do que na vida real, você pode fazer coisas, extrapolar um pouco mais, você sente uma certa liberdade. Imagina se no mundo não tivesse lei, não tivesse governo, se não tivesse polícia, se não tivesse prisão, se não tivesse punição. Então, graças a Deus, a gente escolhe os nossos soberanos. E graças a Deus, esses soberanos não vêm hereditariamente e é imposto sobre a gente. Graças a Deus, a gente pode escolher quem botar. Um segundo, sim. Calma, um segundo. Um segundo. Pode passar. Sim. Então, graças a Deus, a gente pode escolher. Democracia é o maior presente, talvez, que aconteceu nos últimos tempos, que a gente pode escolher quem botar. Só que isso implica efeitos colaterais também. Então, nem todo sistema é perfeito. Então, essa é a questão aqui, que qualquer pessoa que segue líderes não está bem. Está errado. E se a gente tiver tempo, eu vou chegar aqui, mesmo as pessoas que seguem, por exemplo, Moshe Rabbeinu. Mesmo as pessoas que seguiram Moisés, cometeram um erro por causa da liderança. E isso Deus quer mostrar. Isso Deus quer ensinar pra gente. Vocês devem seguir somente a mim e a nenhum líder. Sim, vocês têm que ter líderes, isso está certo. Não estou dizendo que não tem que ter líder. Tem que ter líder, tem hierarquia. É ótima a hierarquia. Mas não siga cegamente. Não siga cegamente. Tá? E olha que interessante, se a gente chegar no início da nossa Parashá da semana, Parashá Beshalach, que vai falar o seguinte, olha como a Torá, ela está sempre querendo que você mexa as engrenagens do seu cérebro, está sempre querendo que você pense, que você reflita,
palavra por palavra. Deus, né? Quer que você pense. Nas outras parashiot está falando das pragas, como Deus tira os milagres que aconteceram, tudo que Deus fez. Deus fez maravilhas, tirou o povo do Egito. Aí chega na parashá da saída dos judeus do Egito, quem ganha a fama? Quem ganha a fama? Quem tirou os judeus do Egito? Eu quero ver quem sabe aí. Quem levou a fama de tirar os judeus no Egito? Se o líder erra, Haz v'Shalom, os seguidores erram juntos, claramente, sim. A gente vê, mesmo dentro do judaísmo, né? Eu não quero falar das outras religiões que são muito evidentes e extrapolam demais essa questão, mas mesmo no judaísmo tem seitas que seguem um líder, às vezes que o líder nem vivo mais está, e tal, e é meio estranho determinadas coisas, eu não quero ficar falando, mas mesmo já, quem leva a fama? Moshe não leva a fama de tirar os judeus do Egito. Não leva a fama. Quem leva a fama de tirar os judeus do Egito? Está escrito na Torá, primeiro versículo da Parashá Beshalar, capítulo 13, versículo 17. Vai ri Beshalar paró etá. E foi quando enviou Faraó o povo. O Faraó leva a fama. Pela Torá. Está escrito, e foi que quando o Faraó liberou o povo. Esse é o famoso, é o Faraó. O próprio Faraó. Quem tirou os judeus? Quem libertou os judeus do Egito? O Faraó. O Faraó botou lá na lei, judeus podem sair. É o que está escrito na Torá. E foi que quando o Faraó enviou o povo, soltou o povo, Faraó, Deus, não foi Deus. E é isso que os sábios vêm citar aqui, que a palavra vai rir é sempre tristeza. É sempre alguma coisa triste que vai acontecer. E foi, né, em português, e foi. Mas podia ser verraiá ou vai rir. Quando é vai rir é triste, quando é verraiá é feliz. Os sábios saltam os olhos, que eles falam, cara, tinha que estar escrito verraiá Beshalar. E foi feliz quando o Faraó libertou o povo. Mas por que está escrito e foi triste quando o Faraó libertou os judeus do Egito? Não era o grande finale, ser todo mundo que está vendo Moisés no Egito, sei lá o que, o filme quer ver a cena dos judeus finalmente saindo do Egito. E aí a Torá vem falar, isso foi triste. Por que foi triste? Porque as pessoas acharam que quem tirou, no final das contas, os judeus do Egito foi o Faraó. A palavra Beshalar pode significar, em português, em hebraico, dois significados, né? Pode ser e libertou, e mandou, né? Tipo, ele liberou, vamos dizer assim, liberou, enviou os judeus do Egito, ou pode significar também acompanhou. E aí eu falo os sábios que o Faraó foi acompanhando os judeus até a saída do Egito. Falou, gente, eu vou junto com vocês, acompanhar vocês até a porta para vocês irem embora. Então, o Faraó levou a fama da saída do judeu do Egito, mesmo Deus fazendo milagres revelados. Então, daqui a gente pode ver a primeira moral do dia. A primeira moral é nunca siga líderes. Segundo, nunca siga ideologias, que provavelmente são vãs. Qualquer tipo de ideologia, né? Ainda mais se você se classifica, né? Eu sou isso. Eu sou de tal aspecto político. Muito perigoso. Porque quando a pessoa se determina alguma coisa, qualquer coisa que foge ao que o líder dessa coisa diz, o que você tem que acreditar, né, seus conjuntos de crenças, você já vai ser linchado. Então você já está dentro de um negócio que você não pode pensar direito. Né? Então é uma questão aqui. Mas a segunda moral que a gente pode falar é o seguinte, que eu esqueci o que ia falar. Vai rir, Beshalar paró etahum. Sim. A segunda moral que a gente pode ver é o seguinte, que quando Deus... que mesmo Deus fazendo 10 milagres no Egito, que é alguma coisa que nunca aconteceu e não vai acontecer de novo, nem assim para as pessoas darem credibilidade para Deus. Não é um milagre que muda a vida de uma pessoa. Milagre não adianta de quase nada. Assim a Bíblia toda testemunha, né? Conta pra gente. Que os milagres não são tão eficazes assim como a gente pensa. Não,
Se eu visse um milagre na minha frente, aí na mesma hora eu ia mudar. Não ia mudar. É hábito, não ia mudar. Então, os sábios falam, né? A pessoa que presencia, que é parte do milagre, não entende que é um milagre. Só a pessoa de fora consegue ver que é um milagre. A pessoa que está dentro fala, não foi bem assim. É aquela famosa história, né? Não é milagre, mas é uma piada, né? Na verdade. Milagre acontece todos os dias ao acordar. Não é milagre, né? É uma supervisão divina. Mas é força de palavra, né? É como se fosse um milagre. Mas milagre, realmente, quando eu falo milagre, é mudança da natureza. Mudança das leis da natureza. É claro que toda a natureza tem um valor, tem que ser valorizada. A gente fala, é um milagre. Mas não que isso é milagre. Quando fala milagre, mudança das leis da natureza. Mas nesse sentido, né, Jonas, de ser como se fosse a supervisão divina, né? A pessoa estava lá, tinha uma reunião que ela ia fechar um contrato milionário, que aí era muito importante para a carreira dela, e a reunião já estava para começar, e a pessoa estava lá no seu carro procurando vaga para estacionar, não conseguia estacionar e ia começar, faltava 1 minuto para a reunião, aí faltando 1 minuto, ela falou, pô, se eu perder essa reunião, se eu chegar atrasado, acabou, vou perder todo o contrato. Já era. Opa, Pinhas. E já era, o que eu vou fazer? Aí a pessoa, Deus, por favor, rodou várias vezes, Deus, por favor, se você me arranjar uma vaga, eu faço tchuvá, eu me arrependo na mesma hora. Aí na mesma hora o carro da frente, lá da vaga em frente ao escritório, saiu, deixou a vaga livre, o cara falou, não, Deus, não precisa não, já me arranjei. Não é uma piada. Mas acontece, é o que a gente pensa. Pelo menos, talvez não na mesma hora, mas talvez 1 dia depois, 2 dias depois, 5 dias depois, 10 dias depois. Não muda, porque, pensa, a pessoa tem hábitos. Esses hábitos vêm fortificar a conduta da pessoa. Os hábitos da pessoa. E esses hábitos vêm fortificar as crenças que permeiam a vida dessa pessoa. Então, essa pessoa tem determinadas crenças na cabeça que por isso ela vive. Ela acredita em determinadas coisas. Por isso ela faz tais coisas. E isso vamos dizer, é expresso através do hábito, do que ela faz no dia a dia. Não é ver um elefante voando, sei lá, que destrói a crença que você tem na cabeça. Ou que desfaz um hábito, não é. Até se foi uma vez só que você viu tal coisa, não é. O hábito fala sempre mais forte, as crenças que você tem sempre vão falar mais forte, e você sempre, através da sua crença, vai ter um jeito de interpretar alguma coisa que no final vai corresponder ao que você realmente acredita. Você vai falar, não, é isso, não, mas isso é porque, não sei o que lá. A gente vê isso até na política, né? Para falar assim de uma forma tão simples. A pessoa roubou. Não, mas ele roubou porque na verdade não foi roubo, porque nesse caso não é roubo, não. Aí fala, não, mas o cara ali, ele é um preconceituoso, racista, não sei o que lá, defende torturador, não sei o que lá. Não é torturador, que nesse caso ele quis dizer. A pessoa sempre vai trazer uma narrativa para dizer que a crença dela está certa e vai interpretar, na verdade, a realidade a realidade que ela presencia, né? De acordo com o ponto de vista que ela quer. Então, os milagres não funcionam para mudar as pessoas, ainda mais para mudar um povo, para mudar tudo. O que funciona é quando a pessoa raciocina sobre essas crenças que ela tem e começa a investigar cada crença que ela tem uma a uma, procurando a verdade. E aí ela consegue quebrar, ou aperfeiçoar, ou refinar, ou até fortificar o que ela acredita. Isso é um processo educacional. E o processo educacional não tem nada a ver com ver milagres. Ou seja, é algo que demora tempo. Demora tempo. Então, as pessoas que eram escravas no Egito não é por ver 10 milagres que mudaram de um dia para o outro. Não é. E é muito interessante o que a Torá vem contar aqui, porque no final das contas, como as pessoas que foram escravizadas pelo faraó vão dar credibilidade para o faraó por ter libertado eles. E isso é claro, porque um escravo, quem é o dono do escravo? O faraó é o dono. Então no final é o líder. Quem é o líder dos escravos? É o faraó, é o soberano.
No final, o faraó me põe preso, ou o faraó me liberta, é o líder continua sendo líder, embora tudo aconteceu. Mas ele é o líder, então ele é a minha referência, ele que muda o mundo para mim. Então, por isso que mesmo depois das 10 pragas, precisa ter a abertura do Mar Vermelho. Né? Ainda não acabou o processo educacional de Deus em relação ao povo. Isso é o Marcelo que falou, isso é sair de Mitzrayim, das amarras psicológicas e emocionais pessoal. Sim, Mitzrayim em português significa Egito ou limites, né? É sair dos seus limites. E os principais limites das pessoas estão aqui, na cabeça da pessoa, né? Os principais, óbvio que eu não estou falando de limites agora no sentido de milagres, né? Eu quero esticar minha mão que alcance o outro lado, não nisso. Dentro das possibilidades do corpo humano, das leis da natureza, os limites estão aqui na nossa cabeça. Então, qualquer liderança, a pessoa que é cega e diz, eu sou esse líder, o que ele fala é regra, está errado. E é o que aconteceu com os judeus do Egito. Porque essa aula não... É muito pequena para eu contextualizar tudo isso. Eu já falei um pouco disso, tem uma aula no YouTube que eu dei em Sukkot sobre a saída do Egito, não lembro agora o tema, de Pêssar, né, alguma coisa assim. Não vou contextualizar, não vou mostrar onde está escrito, mas isso é bem interessante. Mas a gente pode ver que quando saiu do Egito, saíram 2 grupos do Egito, né? Dois grupos diferentes saíram do Egito. O primeiro grupo são os hebreus, né, que eram escravizados e tal, e o segundo grupo eram egípcios, que concordaram com o que Moshe falava. Então tinha os hebreus e os egípcios que concordavam com Moshe. Deixa eu ver só um versículo rápido para ver, só para contextualizar aqui, vamos ver se eu acho. Aqui. Aqui, ó. Capítulo 12, versículo, 31. Vai criar Moshe e Aharon Laila. E Faraó foi chamar Moshe e Aharon, Moisés e Arão, de noite. Vai, homem, falou, como? Se levantem, saiam de dentro do meu povo. Gamatem, Gam Bnei Israel, também vocês, também o povo de Israel, Ulhu Ivdu et Hashem kadvrechem, vai lá servir a Deus como vocês falaram. Aí daqui viu, eles falaram, o Faraó que permitiu. Tá bom. 32. Gam tzonechem, Gam bikarchem, kechu, kasher debartem, pega aí o gado, velechu berechtem, Gam oti. E vão lá e também me abençoem. Tá, não vou entrar nessa questão da bênção. 33. Vai ter Hazak Mitzrayim alam. E se fortificou o egípcio sobre o povo. Lemaher leshalcham, para expulsar eles. Minaaretz, da terra. Que amru kulanu metim, porque eles falaram, todos vão morrer. Vai sa'am et betzakó, e o povo, ele pegou a sua massa, terem irmatz, antes que fermentasse. Misara sharotam tzororot besimotam hashemam, me botaram sobre os ombros. O Bnei Israel e os filhos de Israel fizeram como as palavras de Moshe. E pediram dos egípcios utensílios de prata, de ouro e roupas. E Deus pôs graça no povo, aos olhos do Egito, e eles deram o que eles precisavam. Tá? Esses versículos, embora pareça que está falando do povo de Israel o tempo inteiro, está contando a história só sobre o povo de Israel, a gente vai ver que a Torá, ela às vezes usa a palavra Am, que seria povo, e às vezes Bnei Israel. Está falando, e o povo, e o povo, e o povo, e o povo. Aí fala sobre o povo. Aí depois fala assim, e o povo de Israel? E os filhos de Israel? Desculpe, Bnei Israel, os filhos de Israel fizeram de acordo com como Moshe falou. Então, se a pessoa for investigar a Torá, vai ver que tem 2 grupos aqui. Um, a Torá chama de povo, e outra a Torá chama de filhos de Israel. E qual é a diferença? O que é o povo? O que são os filhos de Israel? Os filhos de Israel são os filhos de Israel, são os hebreus, né? E o povo são os egípcios. É isso que o Faraó fala. Ele fala, ó, saiam daqui dentro do meu povo. Aí depois fala, e o povo, e o povo, e o povo, e o povo. Ou seja, tem uma parte do povo, os egípcios, que saíram também do Egito. Por que eles saíram do Egito? Porque os outros egípcios expulsaram eles do Egito.
Por quê? Porque era uma parte do Egito que concordava com Moshe, que queriam seguir Moshe. Que falaram, Moshe é o líder, não o faraó. E o resto dos egípcios que concordavam com o faraó, quando o faraó expulsou, falaram, vocês vão embora também. Sai daqui também, vocês. Vocês não seguem essas pessoas? Saiam, senão todo mundo vai morrer. Então vão ter os egípcios que saíram e vão ter os judeus. Os judeus sim, os judeus seguiram como Moshe, é o que está escrito. E os judeus falaram como Moshe falou, acabou. Tipo, não tem dúvida. Os judeus já estavam com a mala pronta para sair, né? Os judeus já estava tudo preparado. Eles falaram, o faraó liberou, pegou a mala e foi embora. Já estava com o passaporte na mão, já estava tudo. Os egípcios foram pegos no meio da noite, que não deu tempo de fermentar o pão. Eles não estavam preparados, os egípcios, porque eles não sabiam que iam sair do Egito, mas eles foram expulsos do Egito pelos outros egípcios. Então, tem muitas perguntas aqui, porque é um assunto bem complexo e novo, acho. Vamos ver, um segundo. Calma que eu não sei mexer. O faraó era um primogênito e ficou com medo de morrer. Sim, o faraó era o único primogênito que não morreu. O medo que as pessoas tiveram de falar com Hashem teve relação com a ação de pertencer ao faraó? Não tem muito a ver, não. Os egípcios como prosélitos. Sim, esses egípcios no final seriam convertidos para dentro do povo de Israel. Esses egípcios que saíram junto com os judeus correspondiam ao Bnei Noah atuais? Não correspondiam. Bnei Noah eram todos os povos do mundo, inclusive os egípcios que ficaram, os egípcios que não ficaram, né? Mas sim, os egípcios que saíram eram egípcios que estavam concordando em abandonar suas idolatrias e suas falsas crenças e a liderança de Faraó, porque eles acreditaram na liderança de Moshe. Então, a gente vai ver o seguinte, que os filhos de Israel saíram do Egito. Por qual razão? Porque Deus mandou. Quem lê o contexto todo, capítulo 12, vai entender isso. Vai entender isso. A gente está no final do capítulo 12, quem entender desde o início vai ver. Os egípcios que saíram, eles saíram porque eles foram convencidos pela liderança de Moisés. Então tinham dois povos seguindo Moisés, saindo do Egito. Um seguindo Deus e outro seguindo Moisés, o líder, que eram os filhos de Israel e os egípcios. E aqui que está escrito, no capítulo... agora na nossa Parashá Bechalá. E foi que quando libertou o faraó, o povo... Quem é o povo? Não é os judeus. Não são os filhos de Israel. Os egípcios. Quando o faraó libertou os egípcios, Veló Naham Eloquim Derech Plistim. Deus não fez eles passarem pelo caminho dos filisteus, que Carovou, porque era muito próximo do Egito, que Amar Eloquim, que Deus falou, Pene Nahem Ambera, porque talvez esse povo que saiu agora, que tinha falsas crenças até ontem, quando for ver uma guerra, assim saiu já tem guerra, eles vão voltar para o Egito. Eles voltam para as velhas crenças. Tem muitas dificuldades, eles voltam. Então Deus se apiedou, não dos filhos de Israel, ele se apiedou dos egípcios que acabaram de sair das falsas crenças e seguir Moisés. Então por isso Deus faz eles rondarem. Etaam, o povo, sempre o povo, não os filhos de Israel, através do deserto, indo em direção ao Mar Vermelho. E aí olha que a Torá fala, porém fortes estavam os filhos de Israel do Egito. Os filhos de Israel estavam como um exército. Se tiver guerra, a gente está preparado para a guerra, porque a gente está seguindo Deus para voltar para a nossa terra, que foi prometida para os nossos antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. O povo, que eram os egípcios que concordavam com Moisés, tinham acabado de sair da crença deles, meio perdidos, eles estavam apavorados, eles não estavam fortes. Eles acabaram saindo, sendo expulsos de casa, sem nada, com pão na mão. Então tem o povo e os filhos de Israel. E assim a Torá vai contar. No final das contas, o que acontece? Depois de 50 dias, eles recebem a Torá no Monte Sinai. Moshe fica 40 dias e 40 noites lá em cima. E aí fala, depois de 40 dias e 40 noites eu vou voltar aqui com a Torá. Acontece que eles erraram a conta, o povo que estava embaixo, e viram que deu 40 dias e 40 noites e Moisés não voltou. E aí ficou um dilema,
eles acharam que Moisés morreu, ou que Moisés subiu para o céu. Né? Eles acharam que acabou, já estamos terminando. Eles acharam que já era. E aí, então, que os filhos de Israel pensaram nesse momento? Saiu um líder, imagina, a maior liderança, Moisés, o maior líder da história, eles acharam que morreu ou que subiu para o céu, ou seja, nunca mais vai voltar. O que fazer? Os filhos de Israel pensaram, tudo bem, eu estou seguindo a Deus mesmo, meu objetivo é voltar para a terra de Israel, eu tenho meta, eu tenho rumo, não muda nada, Moisés aqui, Moisés lá, ele é só um líder, na verdade, que fala o que Deus manda fazer, Deus pode mandar através de Moisés, pode mandar através de qualquer outra pessoa, sim? Agora, o povo que seguia Moisés e saiu por causa de Moisés, quando Moisés some, aí eles ficaram acabados. Eles ficaram, ué, o que fazer agora? Eu vim aqui só por causa de Moisés e agora eu não tenho mais Moisés, eu não tenho mais meu líder? Já era. E aí o que acontece? Eles falam, uau, vamos fazer então um outro líder. E aí faz o bezerro de ouro. É que está escrito, e o povo falou, nascer hoje, vamos fazer então uma liderança. Vamos criar uma liderança para a gente. E aí eles criam o bezerro de ouro. A liderança não era uma idolatria. A liderança era um líder no lugar de Moisés. Assim fala a maioria dos comentaristas, né? Não é para fazer idolatria, porque agora eu quero servir a outro Deus. Eles continuaram acreditando em Deus. Mas eles precisavam de um líder. E se não tem Moisés, eles queriam criar o seu próprio líder. E no caso, eles fizeram o bezerro de ouro como um líder no lugar de Moisés. Óbvio, porque o bezerro, isso é um outro assunto, outra aula, não é o tema. Mas a gente vai ver aqui que no final o bezerro de ouro acontece porque parte do povo queria um líder e não queria Deus, né? Embora o líder fosse Moisés. Mesmo assim, o fato das pessoas terem saído do Egito só por causa de Moisés foi o que causou o bezerro de ouro. É o que causou no final idolatria. Foi o que causou no final falsas crenças. Porque as crenças nunca devem estar apoiadas em seres humanos, em líderes, em pessoas. É essa pessoa que vai salvar. As crenças é somente em Deus. Hashem Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ouça Israel, Deus é nosso Deus, Deus é um. E ponto final. E é só Deus que a gente vai seguir. Como está escrito no final, vai Abba Yomahu, e Hashem Echad, Hashem Echad. E será naquele dia, no futuro. E Deus será um e o nome dele será um. Não terá dois nomes, líderes. Não, é um nome só. Por isso, então, por exemplo, é uma crença errada que, por exemplo, o cristianismo pensa. E isso parece parece que o judaísmo também pensa isso, que não é verdade. Eles acham que Messias é muito importante, né? Não, vai chegar Messias, é o Salvador, e ele vai salvar o mundo. Isso é idolatria. O judaísmo não pensa nisso. Messias não vai salvar o mundo. O Messias é coadjuvante na história, porque o ator principal é sempre Deus. Enquanto as pessoas elas ficarem perseguindo o Messias, né, em líderes que salvam, as pessoas acham que os judeus eles só são contra Jesus porque acham que não é Jesus, é outro. Mas não é isso. Toda a ideologia por trás de Jesus, se Messias está errado da origem. Porque não é isso o Messias pelo judaísmo. Quando a Torá fala em Messias, não é em relação a isso. Não é o conceito messiânico do judaísmo. Muito pelo contrário. São outras questões. A época messiânica, óbvio que vai ter um líder dos judeus, e esse vai ser chamado Messias, mas somente porque ele é o líder. A questão da época messiânica é quando as pessoas vão mudar de consciência. A questão da época messiânica é quando as pessoas vão entender que Deus é único. Isso é um sinal da época messiânica. E não um líder que parece poderoso, que parece que está fazendo as coisas. Porque quantos líderes já passaram e quanta desilusão, decepção já aconteceu no mundo, ainda mais na história do povo judeu, foram muitas. Durante todos os séculos. Toda vez que alguém seguiu um líder, no final foi ruim. Isso pode provar na história inteira. Tá? Principalmente do povo judeu. E os judeus não têm que esperar líderes, têm que esperar Deus. Tem que esperar o povo.
o despertar do povo, despertar de baixo para cima, e não ficar se apoiando de pessoas de cima para baixo que vai resolver nosso problema, que não é assim. Senão Deus resolve, né? Então, no judaísmo, o Messias ele só vai ser o líder dos judeus na época que tudo vai acontecer. Igual Moisés, ele era o líder dos judeus na hora que... Mas ninguém entendeu que Moisés salvou o povo judeu do Egito. Isso não está escrito na Torá. E no Seder de Pessah, na Haggadah, quando a gente conta a história do Egito, mal aparece o nome de Moisés na história inteira. Só aparece uma vez, por acaso. Em nenhum momento fala, e Moisés tirou do Egito, porque Moisés não tirou ninguém do Egito. Quem tirou foi Deus, né? Moisés só tinha uma função, que era fazer o faraó dizer que deixa os judeus irem embora. Essa é a função de Moisés, está claro na Torá. E Moisés conseguiu, através do que Deus falou, e no final o faraó libertou. Pronto. Concluída a história de Moisés. Então, vou ler os comentários e a gente termina aqui a live, que já está na minha hora. Fico pensando que vai ser preciso muito discernimento para que as mesmas coisas não ocorram com o líder Mashiach. Exatamente. E aí tem pessoas que acham que um líder que nem Mashiach Mashiach, né? Tem também estranho. Que venha Mashiach. Então, que venha Mashiach. Não tem que falar que venha Mashiach. Que venha Mashiach. Não. Isso é muito perigoso, falar que venha Mashiach, né? Que Deus se revele no mundo, que a humanidade desperte, que o povo acorde, que a gente tenha boas crenças, né? É isso que a gente tem que botar ênfase no nosso dia a dia, nos nossos atos. Que a gente melhore. Como indivíduo e como comunidade, como povo. E como também, né, existência como um todo. Mas não são líderes que vão fazer isso. Que seja breve em nossos dias, sim, amém. Esse assunto é fundamental para esclarecer Bnei Noach. Sim, é muito importante para Bnei Noach, porque muito Bnei Noach acha que, eu entendi que o Novo Testamento é mentira e Jesus não é. E aí ele fica tentando pegar quem então quem é, né? Vamos só substituir o nome? Então tira Jesus, quem entra no lugar? Vamos então venerar outra pessoa que representa o judaísmo? E isso é idolatria tanto quanto. Tem que entender, o Bnei Noach, ele precisa entender muito bem, com muita clareza, que quando sai do cristianismo, entende que o cristianismo é tudo mentira, ele tem que entender que todos os pré-requisitos, todas as crenças de apoio que o cristianismo ensinou também são mentiras. E não vai conseguir entender o judaísmo antes de quebrar todas essas crenças, de tirar todas as crenças. Isso demora tempo e muito estudo com muita boa orientação. Não é de um dia para o outro e é muito difícil mesmo. Eu próprio que sou judeu, eu cresci no Brasil e óbvio que é muito influenciado pela cultura brasileira, ou seja, a cultura ocidental, cristã, latina, grega, né? Eu tenho muitas dificuldades, mesmo sendo judeu e sempre estando dentro do judaísmo, de entender exatamente o que o judaísmo está falando, porque eu sou influenciado, assimilado por outras crenças. E isso é um processo de purificação intelectual, de clareza, de entender a Torá da forma certa. E quando entende da forma certa, você vê que tudo encaixa no final, fala, caraca, era isso. Na verdade, não é o nome, não é a pessoa. Cresci no cristianismo e só estou entendendo realmente o conceito de Messias agora com os judeus. A importância da divulgação desse conhecimento é incomensurável. Isso. Então, muito obrigado para todo mundo. De novo, meia-noite eu vou encerrar as inscrições para o evento de Tu B'Shvat. Então, ainda dá tempo, se inscreve, www.ilanigre.com. Se inscreve. Eu botei um vídeo com passo a passo para quem não conseguir se inscrever, porque tem que entrar no e-mail, achar meu e-mail, pode ser que caiu na caixa de spam, em promoções, confirmar no e-mail, aí sim está validada a inscrição, e aí depois procura um segundo e-mail que vai ter todo o passo a passo de como entrar no evento, e também depois, quando cai na página obrigado, pode entrar no grupo do Telegram. E então é isso, muito obrigado, espero todo mundo no evento de Tu B'Shvat, quarta-feira, às 7 horas pontualmente, que vai ser incrível, muito interessante, com várias novidades. Então, a gente se vê. Muito obrigado a todos os comentários. Até a próxima.